A Santa Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Com a leitura deste texto bíblico, onde vamos basear a nossa reflexão desta manhã, mais uma vez estou chegando à sua casa, ao convívio da sua família, nesta manhã do primeiro domingo de maio, para mais um culto de celebração ao nosso grande e eterno Deus. Bom dia, ICB Recife. Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs que fazem parte desta nossa família tão especial, tão querida, tão cheia de fé. Eu sei que o Senhor tem estado presente, suas mãos têm estado estendidas e certamente você tem experimentado o mover, o agir de Deus na sua vida nesses dias, como sempre experimentou desde o momento de sua conversão, quando uma aliança foi feita com Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. E nesta manhã, quando nós paramos aqui para esse nosso instante de reflexão, abra bem os seus ouvidos, prepare o seu coração, entre na presença de Deus e esteja totalmente rendido, completamente entregue à vontade daquele que nos criou, que nos fez a sua imagem e semelhança e que nos chamou para servi-lo e para adorá-lo durante todos os dias da nossa vida. Possível sendo, cesse todas as atividades. Se for possível, que toda a família dê uma paradinha agora. Vamos estar unidos em fé, vamos orar em família, vamos aprender a palavra de Deus juntos, porque começando a semana, iniciando mais um dia, reservando sempre um tempo para Deus e sua palavra, nos edificaremos e nos fortaleceremos espiritualmente. E isso, sem dúvida, é de grande valia. Tome cuidado com as distrações, porque estando na nossa casa, é muito fácil nos desapercebermos. Vamos nos comportar exatamente como comportamos no interior do templo da igreja, quando nos reunimos para os nossos atos de adoração. Vamos dar esse tempo com exclusividade para Deus e para a sua palavra. Esse texto que fiz a leitura do livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2, tem um ensinamento fantástico para nós. Na verdade, aí nós temos o início de uma conversa que Deus teve com Josué após a morte de Moisés, comissionando-o para levantar, tomar a frente daquele povo e continuar a caminhada que tinha sido iniciada lá no Egito e que chegara agora às fronteiras da terra de Canaã, que deviam ser conquistadas. Mas com a morte de Moisés, a nação ficou sem o líder que a conduzia. E Deus então comissiona Josué para ocupar esse lugar, para ocupar esta função, essa vaga que tinha ficado aberta.
a fim de que o povo continue sendo liderado sob suas ordens, ou seja, sob as ordens de Deus, a fim de partirem para atravessar o Jordão e conquistar a terra da promessa. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas lições que nós podemos aprender destes 2 versículos. Dia desses, agora durante a quarentena, estava no escritório da igreja, abri a Santa Palavra e abri justamente nesse texto. Um texto que já li tantas vezes, que já preguei tantas mensagens nele, a partir dos seus versículos, mas de repente eu senti um mover do Espírito me direcionando para compreender algumas coisas fundamentais, especialmente em momentos críticos da nossa vida. É significativo que o livro começa dizendo, depois da morte de Moisés. Então, o diálogo de Deus com Josué e tudo que se desenrola daí para frente vem depois da morte de um homem e de um grande líder. Logo depois de um acontecimento dramático e até trágico, num momento de comoção nacional, onde havia choro, lamento e que provavelmente gerava incertezas, pois afinal, o maior líder daquele povo e o maior líder depois de Jesus, que era Moisés, havia morrido. Quando nós prestamos atenção nisso, nós vamos nos despertar para o fato de que a nossa história, ela sempre terá 3 momentos. Ela terá o antes, ela terá o agora e terá o depois. O passado, o presente e o futuro. E uma coisa interessante é que a forma como lidamos com o tempo presente, com o agora das nossas vidas, determina o que nós aprendemos no passado. Mostra a relevância do ensino, do conhecimento que nós adquirimos, que nós guardamos e conservamos em nosso coração e em nossa memória. Aqueles ensinos que lá no passado nos foram dados. Mas a forma como nós lidamos com o agora não apenas determina o que nós aprendemos um dia, mas isso também pode determinar o nosso preparo ou o não preparo para o nosso futuro. Ou seja, os momentos presentes, eles me fazem voltar aos ensinos do passado. E aquilo que eu aprendi no passado vai ser determinante agora neste momento para me preparar ou não para o meu futuro. Às vezes, quando acontece uma crise, quando vem uma luta, uma prova, quando aparece uma dificuldade no nosso caminho, nós simplesmente paralisamos, perdemos o ânimo, perdemos a disposição de insistir e de lutar. Às vezes, tem gente que perde até a fé e perde totalmente a esperança. E precisamos entender, a partir desse texto e da conversa de Deus com Moisés, que nós não podemos esbarrar nos acontecimentos da vida, nos acontecimentos do presente, permitindo que eles sejam uma barreira intransponível que nos impeçam de continuar a nossa caminhada e a nossa jornada rumo ao propósito que o próprio Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Portanto, nós precisamos, no nosso momento presente,
lançar os olhos para o futuro. Isso é um olhar de fé, é um olhar de confiança, é um olhar de esperança. Nós precisamos pensar além do aqui e do agora, acima do que está acontecendo ou deixando de acontecer neste exato momento. Nós precisamos pensar no futuro, imaginar o depois com muita esperança e com muita fé. Talvez, quando Moisés morreu, o povo de Israel tenha se mergulhado numa incerteza, em muitas preocupações. Certamente levantaram grandes interrogações, muitos questionamentos. E agora, como vai ser? E daqui por diante, o que nos espera? Estamos diante do Jordão, nas fronteiras da terra prometida, mas o líder que foi chamado por Deus, o líder que teve a autoridade para falar a Faraó, para nos conduzir na travessia do Mar Vermelho, o líder que nos conduziu pela caminhada por todo esse deserto durante todo esse tempo, agora está morto. Que será de nós? Como será o nosso futuro? E agora, conquistaremos ou não a terra prometida, como Deus nos garantiu e como Moisés alimentou a nossa esperança? E aí Deus vem e fala com Josué, Deus vem e fala com o servidor de Moisés, Deus vem e fala para mostrar que a história não tinha acabado, que a caminhada não tinha terminada, que a jornada deles não parava por ali, que a história continuava para aqueles que permaneciam vivos. Moisés, o grande líder, estava de fato morto, mas o Deus de Israel, o Deus que tinha chamado Moisés, o Deus que tinha ungido Moisés, continuava vivo. Quem faz todas as obras maravilhosas, quem opera todos os milagres extraordinários, não é Moisés, é o Deus que criou, é o Deus que comissionou, que ungiu e que deu graça a Moisés e que agora transfere a incumbência, a missão de liderar a Josué. Deus está mostrando que a obra dele nunca sofreu e jamais sofrerá solução de continuidade. E eu gostaria de, abrindo um parêntese, dizer para você que Deus continua na direção da tua vida, da tua família, dos teus negócios, da tua profissão, dos teus sonhos, dos teus alvos e objetivos. Ele continua com a sua mão estendida, conduzindo você nesta caminhada. Não baixe a cabeça, não desista só porque alguma coisa aconteceu querendo contrariar aquele projeto que você tinha feito, aquele planejamento que você já havia elaborado para a sua vida. Se você está na presença de Deus, como Moisés um dia teve, como Josué estava na brecha diante de Deus, se você continua na sua firmeza de propósito e adoração com Deus, Ele continua conduzindo a história. Porque quer seja a história no sentido macro, no sentido geral, de conduzir todos os acontecimentos do mundo, quer seja no sentido de conduzir a nossa história pessoal, individual, Deus sempre está no controle. Deus sempre está na direção. Ele tem sempre a palavra final a respeito do nosso presente e do nosso futuro. Então, depois da morte de Moisés, depois de um acontecimento trágico, depois de acontecer algo que mergulhou a nação numa comoção geral, no meio do lamento, quando eles olhavam para frente, para o amanhã,
e tinham certamente suas incertezas. Deus vem, Deus que nunca saiu de cena, aparece para Josué e fala com ele, dando direção para o futuro. É bom a gente observar, desde agora, que o final do livro de Josué nos coloca a informação de que aquele povo está além do Jordão e de posse da terra prometida. O plano de Deus foi executado na sua inteireza para aquele povo, apesar de ter havido no meio do caminho o acontecimento da morte de Moisés. Então não são os acontecimentos que vão interromper a nossa história, que vão destruir os nossos sonhos, que vão impedir a nossa sequência e a nossa caminhada. Então, depois de tudo isso, Deus continua sendo Deus, agindo e operando de forma sobrenatural. Outra coisa interessante no texto é que ele continua: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Tem uma outra versão que diz: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo. Moisés era servo de Deus. Ele tinha espírito de servo e sabia servir sendo inclusive fiel em toda a casa de Deus, como o livro de Números, capítulo 12, versículo 7 nos esclarece. Moisés, meu servo, é fiel em toda a minha casa. Em toda a minha casa, no dizer de Deus, dá a ideia de inteireza. Moisés não era apenas fiel, ele era também fiel em tudo, em todas as coisas. Ele tinha zelo para servir e para cumprir o seu propósito com inteireza de coração, com total fidelidade e honestidade. Mas Deus o chama de meu servo, meu, pronome pessoal possessivo. Ele me pertence, ou ele me pertenceu, foi meu servo, serviu com toda a dedicação de sua vida. Então isso é uma declaração de pertença. Moisés tinha um Senhor. Moisés pertencia ao único Senhor, ao único Deus. Ele era servo, e não apenas servo, ele servia fielmente, ele servia de todo o seu coração e com toda a sua alma ao Senhor. E além disso, ele se relacionava com Deus face a face. Ele é meu, ele me pertence, ele tem um relacionamento íntimo comigo, se relaciona com toda a intimidade, se relaciona face a face. Servir a Deus é um privilégio, servir a Deus é uma honra, e o servo de Deus sempre tem um tratamento especial da parte dele. Não porque mereça, porque seja digno, é porque Deus é fiel à aliança que faz com aqueles que são dele. Outra observação deste texto que nós lemos, quando fala sobre a morte de Moisés, aí logo no começo, é que ele nos lembra que nós somos mortais. Aqui nós vamos entender que um dia a jornada terrena chega ao fim, um dia ela termina. Moisés foi um grande líder. Moisés foi um grande vulto na história da humanidade. Moisés foi um servo fiel a Deus. Moisés teve um relacionamento de intimidade com Deus. Ocupou um papel importante, altamente relevante na história de Israel, no que diz respeito à sua visitação lá no Egito, à sua libertação e à condução na direção da conquista
de uma terra que seria de Israel, onde eles teriam o seu governo e seriam uma nação livre. Mas por mais relevante, por mais emocionante, por mais fascinante que seja a história de alguém, ela é passageira. Um dia ela termina. Nada, absolutamente nada aqui assegura a eternidade. Aqui a nossa vida é passageira. Aqui um dia a história termina. A nossa vida está limitada por alguns anos que Deus nos permite viver aqui. E aqui nós lidamos com um problema que é um problema que intriga a humanidade desde o seu início até agora e vai continuar sendo um problema provocando discussões durante toda a história daqui para frente, que é o problema da finitude. A finitude é um drama, mas é uma realidade inevitável. Nós temos que entender que nós somos mortais e que nós somos extremamente frágeis. Eu vejo que estes momentos que nós estamos vivendo mostram isso com um realce muito grande. Nós estamos vivendo dias em que a política se mostra ineficiente, o poder econômico não salva e não resolve a vida de ninguém. A ciência mostra-se limitada, incapaz de trazer uma resposta rápida, uma resposta imediata para um problema que afeta a humanidade inteira e que assusta os governos e os sistemas de saúde do mundo inteiro. O ser humano é frágil, o ser humano é vulnerável, o ser humano às vezes se apoia em política, se apoia em economia, no poder econômico que tem, se apoia na ciência, mas de repente nós descobrimos que tudo isso é falho e nós somos expostos à nossa fragilidade. A Bíblia ensina que chega um momento em que a taça de ouro se quebra e o fio de prata se parte, falando do fim da história do ser humano aqui. E aí, no dizer dos Salmos, a erva murcha e como uma nuvem todos nós passamos. Agora eu faço essa construção toda para te fazer uma pergunta. Quando chega este momento, quem pode nos valer? Quando chega esse momento, o que vamos levar daqui? A não ser Deus, nada, nem ninguém pode nos trazer alívio ou expectativa de um futuro. Como já disse, quando chega esse momento, o dinheiro ou poder econômico não dá garantia. O poder político é completamente ineficiente. A ciência falha ou não tem os recursos necessários, revelando assim a sua limitação no sentido de nos socorrer. A verdade é que determinados acontecimentos do mundo nos põem em pânico e expõem a fraqueza, não só de alguns, mas a fraqueza de toda a humanidade. Lá no livro de Salmos, em um momento, o salmista diz assim: se Deus esconde o seu rosto, toda a criação se confunde. A verdade é que um dia o fim chega. E quando chega o fim, como vai ser? O momento chega, e aí? Moisés, servo de Deus, grande líder, mas o fim chegou para ele também. E a pergunta agora é: e quando chegar o meu ou o seu? O texto de Deuteronômio, logo no seu final, mostra que Moisés morreu e Deus escondeu o seu corpo. Agora, uma coisa interessante é que em Deuteronômio e Josué, Moisés aparece morto. Mas lá no capítulo 17 de Mateus e também no capítulo 9 de Lucas, Jesus está com 3 dos seus discípulos no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, e lá Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus.
Moisés conversou com Jesus sobre a cruz. Ele morreu aqui no texto do Antigo Testamento, mas ele está vivo ali e se comunicando. Isso não deixa dúvida de que há vida, há existência além túmulo. E há existência além túmulo, digo melhor, não apenas para os salvos, mas para todos, salvos e não salvos. Nós descobrimos isso quando lemos o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, quando conta a história de um homem que era muito rico, viveu sua vida regaladamente, mas não temeu a Deus, não exerceu sua fé salvadora no poder do Pai Celestial, e um dia morreu e caiu em tormentos. E ele então grita em desespero, pedindo ao pai Abraão que peça a Lázaro, homem que viveu na sua humildade e simplicidade, na sua pobreza, mas com uma riqueza de fé fantástica, temente a Deus e adorador ao Senhor, e que agora não está em tormentos, mas está em descanso no seio de Abraão, e ele pede, mande que Lázaro molhe o seu dedo na água e refresque a minha língua, porque a sede daquele homem que tinha partido para a eternidade enfrentava a vida eterna sem Deus, sem Cristo, e estava em terrível tormento. Onde você estará na eternidade? É outra pergunta. Em descanso eternamente com Deus ou em tormento? Estará ao lado de Cristo ou totalmente banido da presença dele, como esse caso do Evangelho de Lucas, capítulo 16, quando o homem está em chamas e grande tormento? Outra pergunta, se lá do outro lado Deus te permitir falar, de que falará? Nós vimos que Moisés apareceu e falava com Jesus sobre Calvário, falava com Jesus sobre a cura, sobre a cruz, digo melhor, falava com Jesus sobre redenção. Mas o homem que fora condenado falava de sede insuportável, de tormento em chamas. Isso faz a gente pensar, faz a gente parar, faz a gente refletir. Quando será o fim de cada um de nós? Ninguém sabe, exceto Deus. Ele contou os nossos dias. Ele determinou o nosso tempo. Ele estabeleceu os dias da nossa vida terrena. Agora, ele recomenda que estejamos preparados. Lá em Amós, capítulo 4, verso 12, o profeta diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Precisamos estar preparados. Se for hoje, se for amanhã, se for daqui a 50 anos, não importa quanto tempo pela frente, que estejamos prontos para estarmos com o Senhor, para vivermos com Ele aqui, e quando tudo aqui terminar, estejamos com Ele eternamente, estejamos com Ele no além-túmulo, ou estejamos com Ele no arrebatamento da igreja. Que nesta manhã de domingo você possa refletir, possa pensar, analisar, que você possa fazer até um autoexame, uma autoanálise da sua vida, para você descobrir por si mesmo como está o seu relacionamento com Deus. Se não está bem, existe algo fantástico que faz tudo ficar bem. Chama-se arrependimento. Arrependa dos seus pecados, faça um concerto com Deus. Volte-se para Ele, abra o seu coração para Jesus, receba-o como seu único Deus, como seu eterno Salvador, e Ele te guardará em paz todos os dias da sua vida, te levando a terminar a sua carreira em alto estilo, terminar a carreira
bem, assim como terminou Moisés, servo do Senhor. E ele te guardará agora e por toda a eternidade. Que Deus possa te abençoar e vamos pensar nesses pontos. E voltando ao início, não importa o que aconteça agora, vamos olhar por cima disso, além disso, vamos olhar com otimismo, vamos olhar com fé, vamos projetar com esperança para o nosso amanhã, para o dia futuro. Porque Deus está conosco. Esteve com Moisés, esteve com Josué, esteve com as gerações pós-Josué, esteve e está conosco desde sempre. Ele não nos deixa, ele não nos desampara. Nós vamos agora parar um instante e nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Momento de oração. E nesse momento de oração, você pode fazer aí o seu concerto de vida, caso você sinta a necessidade de fazer isso. Você pode também receber Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, caso não fez ainda. Abra o seu coração para uma aliança com Deus. E assim a sua vida estará segura e garantida nele e escondida nele para todo sempre. Vamos fechar os olhos. Vamos fazer reverência diante de Deus. Vamos por um momento parar e vamos conversar com o Pai Celestial. Querido Deus, amado e bendito Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós oramos e nós agradecemos a Ti. Agradecemos a Ti pela vida, agradecemos a Ti pela paz, agradecemos a Ti pela salvação. Te louvamos por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais um mês que estamos começando, por essa nova semana. Te agradecemos por Tua paz, te agradecemos por Tua salvação, te agradecemos por Teu perdão. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha compaixão das nossas almas, que o Senhor perdoe os nossos pecados, apague as nossas culpas, liberte a nossa mente de todo sentimento de condenação e enche o nosso coração de paz. Abençoa, Senhor meu Deus, a minha casa e a minha família, a casa e a família do meu irmão, que junto comigo cultua nesta manhã. Abençoe a todos nesta semana, abençoe a todos os seus dias futuros. Em nome de Cristo nosso Senhor. Essa é a nossa oração e também a nossa gratidão. E fazemos isso em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. E assim seja. Amém e amém. Bem, querida ICB Recife, nós estamos chegando aqui ao final de mais essa transmissão do nosso culto. Em seguida, nós vamos estar lá no Facebook e também pelo Instagram. Estaremos transmitindo a nossa live e conversando um pouquinho mais com vocês para ampliar esse nosso instante de comunhão. Lembrando que nós estamos na semana que antecede a Santa Ceia, mais uma Santa Ceia. E de novo precisaremos celebrá-la online. Então, no próximo domingo, nós vamos ter a transmissão aqui pelo canal do YouTube, mas em seguida nós estaremos na live para fazer a celebração da nossa Santa Ceia. Por isso, não esqueça de preparar o seu pão, de preparar o cálice com o suco da uva, tudo direitinho, porque na hora da celebração você estará pronto para tomar a sua Santa Ceia. Tá certo assim? Mês passado tivemos uma experiência marcante, impressionante. Houve pessoas até que prepararam a mesa nas suas casas como a gente prepara lá na igreja. Foi fantástico isso. Parabéns, ICB Recife, vocês são demais.
Então, domingo que vem, nós vamos ter a celebração da ceia e eu espero todos vocês para em volta desta mesa comungarmos juntos em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua vida. Transfira-se lá para a página do Facebook, ICB Recife no Facebook, para batermos um papo, comentarmos alguma coisa mais da mensagem e termos um momento mais de convivência nessa manhã especial. Deus abençoe, um abraço e um beijo no coração de todos vocês.